trem das boas novas lá no céu, que conduz à salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Já tenho um passe no sangue de Jesus, deu por minha redenção. Vou no trem das boas novas lá no céu, que conduz à salvação, que conduz à salvação, que conduz à salvação. Olá, crianças, tudo bem? Tia Dani voltou para contar outra história para vocês e cantar um monte de música bacana para nós aprendermos mais da palavra de Deus e saber o que Deus tem preparado para nós a cada dia e principalmente no dia de hoje. Vamos comigo? Vamos entrar nesse trem da salvação? Vamos? Que conduz a salvação, é o trem das boas novas. É um trem muito legal, é um trem muito especial. Quem quer embarcar comigo nessa aventura legal? Eu quero. Eu tenho que ir, né? Porque eu vou ser o piloto desse trem hoje. Mas, na verdade, quem está conduzindo tudo isso é Deus. É Deus, é Jesus. Ele está no controle de todas as coisas. Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje, nossa aventura de hoje, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele está aqui e que Ele está nos dando mais uma oportunidade de vivermos e glorificarmos o nome dEle. Amém? Vamos orar? Todo mundo com os olhinhos fechados. A gente fecha os olhinhos. Não é só por causa de reverência. A gente fecha o olhinho é para a gente não ficar cutucando o cabelinho do amigo, para não ficar mexendo nas coisas, para não dispersar das coisas que a gente está falando na oração. Não é isso? Então vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por este dia. Porque o Senhor nos deu mais uma vez a alegria de vivermos um dia na tua presença. Abençoe todos que nós amamos e este cultinho que também seja uma bênção e fale ao nosso coração de forma muito especial. E não esqueça, Senhor, de ir de encontro àquelas vidas que se encontram tristes e preocupadas com tudo que está acontecendo no nosso planeta. E que esse Covid, o coronavírus, possa ser um meio de aprender mais da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus? Amém. Amém. Então, todo mundo já está antenado aí que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a gente também vai aprender uma coisa muito interessante hoje, sobre a onipresença de Deus. Ai, que palavra difícil. O que é onipresença, Caio? É que Deus está presente em todo lugar. Que Deus está presente em todos os lugares, pessoal. Então, isso é uma coisa muito boa para quem confia e acredita em Deus, não é, Caio? Uhum. Por que é muito interessante que Deus seja onipresente? Porque ele pode, tipo assim, você está fazendo uma coisa errada. Aí você acha que Deus não está vendo, mas ele vê tudo, ele está em qualquer lugar. Isso aí é uma coisa que a gente tinha que ter no coração, de que todas as coisas que a gente faz de ruim a gente não podia fazer. Mas lembre-se que, como o Caio falou, que Deus está vendo tudo, as coisas boas e as coisas más. Muito bem. Mas sabe por que é bom Deus ser onipresente? Porque quando a gente está em perigo, quando está acontecendo uma coisa muito ruim, igual esse coronavírus,
a gente sabe que Deus está no controle, porque Ele está vendo tudo. Ele está vendo cada vida que está sendo atingida por isso, de qualquer forma que seja. Então, amiguinhos, preste muita atenção. Deus, ele é onipresente, ele está presente na sua casa, na sua família, no seu coração. Mas você tem que abrir o coraçãozinho para que Deus possa Traz. e fazer morada aí. Então, a gente vai aprender um versículo na Bíblia em forma de canção, porque Tia Dani ama tudo relacionado à palavra de Deus cantado, porque é uma forma maravilhosa da gente aprender. Essa música que a gente vai aprender tá lá na Bíblia exatamente como a gente canta. Caio, você lembra em qual livro da Bíblia que tá essa música? Gênesis? Não. Ah, A música que nós vamos cantar, ó, tá lá em Provérbios 15:3. Muito bem! Essa música, ela é muito, muito interessante para a gente nunca esquecer da onipresença de Deus. A música é facinho. Depois vocês abram lá na palavra de Deus, lá em Provérbios 15:3. Provérbios 15:3 e confira, tá bom? A música fala o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. a contemplar os maus e os bons. Vamos de novo? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. a contemplar os bons e os bons, a contemplar os maus e os bons. Muito bem, Provérbios 15:3. Então, nós vamos cantar outra canção que fala também sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas, porque cada um é de um jeito, não é, Caio? Cada um tem uma personalidade, uns são mais mansos, outros são mais bravos, uns são mais difíceis, outros são mais fáceis. E também tem, assim, um que é mais magrinho, outro que é mais gordinho, e o outro que cada um é de um jeito, não é? Mas Deus nos ama do jeito que nós somos. E se nós somos assim, é porque Deus também, ele tem uma forma de agir através da nossa vida. Então a gente deve sempre agradecer pelo que nós somos, do jeito que nós somos, porque ele ama cada um de nós. Igual aquela música que fala assim, que Jesus ama cada um, ama a mamãe, ama o papai, ama o irmão, ama a titi, todo mundo. A música fala o seguinte, assim, ela começa falando sobre animais, mas depois ela fala sobre nós também. Vamos lá, Caio? Vamos fazer uns gestos? Vamos ver aqui se vai dar para todo mundo ver. Para aprender, né? Vamos aprender, galera. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho do mar, louvaria o Senhor sem parar de nada. mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou, mas eu sou o que sou. Tenho Coração. um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Muito bem, galera. Parabéns. Não se esqueçam, se Deus fez vocês assim, vocês devem louvar da forma que vocês são. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Então, como nós sabemos que Deus, ele é o que mesmo, Caio, aquela palavra? Onipresente. Onipresente, muito bem. Como nós sabemos que Deus é onipresente, a gente vai ouvir uma história hoje muito interessante. E o nosso personagem de hoje é um personagem que eu gosto demais. Na verdade, nós temos um personagem principal e um coadjuvante, que é um personagem secundário,
muito importante, que na verdade foi o causador de toda essa história que nós vamos contar hoje. Então, como a gente sabe que Deus ele é onipresente e ele cuida da nossa Nação. nação, ele ama a nossa nação. Ele está de olho de cada canto da nossa nação, desde lá do Amazonas até lá embaixo no sul. Ele sabe de tudo, gente. Ele não, nada está longe do alcance dos olhos de Jesus e de Deus, que é poderoso para fazer qualquer coisa na minha vida e na vida de vocês. Então, personagem de hoje, ele é um cara muito valente. Ele foi conhecido como um dos caras, um dos homens mais valentes da Bíblia. E essa história está lá no Velho Testamento. Semana passada nós contamos uma história sobre o Novo Testamento. Hoje nós vamos voltar lá no Velho Testamento e tem um livro com o nome desse personagem. Você sabe qual que é o personagem de hoje, Caio? Eu acho que eu te contei, né? É bacana. Não, mas o personagem de hoje que nós estamos falando tem um livro sobre o nome dele. É o Josué. Josué. E hoje a nossa história, ela está lá em Josué no capítulo 7 e no capítulo 8. Depois você pede a mamãe e o papai para te ajudar a ler na Bíblia, ou se você tem a sua própria Bíblia, leia lá essa história que é muito bacana. Então, Josué, vou falar brevemente sobre esse homem aqui. Tá dando para ver, gente? Olha aí. Josué era esse homem, ele era um homem de Deus, um homem muito valente, e ele era conhecido como um homem de guerra. Josué, ele lutava batalhas, ele articulava as batalhas e sempre conseguia vencer. Mas ele vencia por causa de quê, Caio? Por causa de Deus. Por causa de Deus. Gente, e Josué, com a nação dele, com o povo, eles tinham acabado de vir de uma grande batalha, que era aquela batalha para conquistar Jericó. Quem lembra aí da história de Jericó? Lembra, gente, que as muralhas de Jericó, elas ruíram e Josué, junto com o povo de Israel, conquistou aquela nação, porque era uma nação prometida Deus. por Deus. Deus falou que ia dar para Josué e para o povo de Deus a cidade prometida, uma nova nação para eles viverem, que era Canaã. Canaã. Mas para chegar até lá, eles tiveram que lutar muitas batalhas, conquistar muitas cidades antes de conseguirem tudo que eles precisavam. Eles começaram, vocês lembram que eles começaram essa caminhada lá no Egito e tinha um outro líder. Quem lembra o nome desse outro líder? Moisés. Pois é, gente, mas aconteceu algumas coisas que é outra história, que Moisés não chegou a entrar na terra prometida, mas quando ele morreu, ele deixou uma pessoa responsável, um sucessor para ele, que era o Josué. Olha, gente, que responsabilidade levar o povo de Deus para conquistar a Canaã celestial. A Canaã celestial, não, a Canaã celestial é o que nós vamos conquistar quando nós formos embora desse mundo. E quer Ele dizer que nada vamos pro céu com Deus. que vamos para o céu com Deus. Muito bem, Caio. Mas Josué e o povo de Deus, eles estavam tentando conquistar Canaã, umas terras que Deus tinha prometido para eles. E lá nessas terras tinham tanta coisa bacana, gente. Enfim, eles acabaram de chegar, Josué acabou de chegar com o povo da conquista de Jericó. Foi fácil essa conquista de Jericó, Caio? Essa conquista de Jericó não foi fácil, mas o povo ficou muito feliz e muito positivo, porque eles conquistaram uma cidade que era cercada por muros e que ninguém conseguia entrar. Mas pela força de Deus e com uma estratégia muito interessante, eles derrubaram aquelas muralhas e conquistaram Jericó. A próxima cidade a ser conquistada tinha o nome de Ai. Como é que era o nome? Ai.
É isso mesmo, gente. A cidade tinha esse nome. Então, como o povo estava confiante, achando que ia conquistar muito fácil a cidade de Ai, sabe por quê, Caio? Porque a cidade de Ai era uma cidade pequenininha e ela não tinha tantas defesas, ela não tinha muros para defendê-la, ela não tinha tantos guerreiros, ela não tinha tanto exército. Então, o povo de Deus achou que era facinho conquistar essa cidade de Ai. Mas, gente, vamos descobrir por que a tia Dani está contando sobre essa cidade e sobre o que aconteceu. Enfim, Josué, da mesma forma que ele mandou uns espiões irem na cidade de Jericó para ver como que era lá, para montar estratégia, para ver como que eles iam entrar, que eles iam encontrar lá, né? Eles mandaram uns espiões. E os espiões voltaram de lá todo confiantes. Falaram assim: não, Josué, sinceramente, não precisa de mandar todo mundo. Pode mandar só um pouquinho de gente, só alguns guerreiros, só parte do exército, porque nós vamos conquistar essa nação facinho. Então, beleza, então tá. Josué, né, acreditou, né, porque esses espiões eram confiáveis e tal. Enfim, foram então conquistar essa cidade de Ai. Gente, quando terminou a guerra, quando terminou esta batalha, como que o povo tava, Caio? Tava derrotado. Meu Jesus, vocês não acreditam. Eles foram derrotados pelo exército da cidade de Ai. Eles não entenderam o porquê que isso aconteceu com Israel, se Deus estava do lado deles, se eles tinham conquistado uma cidade muito maior, que era Jericó, e uma cidade daquele tamaninho, eles não conseguiram conquistar. Caio, a gente vai ter que investigar isso, não vai? Porque não é normal isso ter acontecido. Gente, eles não sabiam. Mas Josué, como ele era um homem de Deus, um homem temente, ele resolveu chamar os anciões de Israel e todos eles se dobraram seus joelhos ao chão e oraram e pediram a Deus para que Deus falasse com eles por que eles tinham sido derrotados, porque alguma coisa tinha acontecido, não é mesmo, Caio? Alguma coisa tinha que ter acontecido. E Deus então, como Deus responde as orações, Deus responde cada oração, amiguinhos. Toda vez que vocês orarem e crerem mesmo que Deus pode, ele pode sim, pode responder cada oração de vocês. Então, Deus falou com eles: olha, podem ficar tranquilos. Isso foi para vocês aprenderem que vocês têm que me obedecer. Ô, gente, quando eles foram para essa batalha e para as outras, todas as outras que eles foram, Deus falou com eles uma coisa muito séria, que não era para eles levarem nada das cidades, que era para queimar tudo, não era para levar nenhuma riqueza, nenhum gado, porque estava tudo Deus. contaminado, Ah, estava tudo contaminado. Então, eles tinham que ir conquistar as cidades, destruir tudo aquilo ali para reconstruir de uma forma que agradasse o coração de Deus, porque aquelas coisas eram oferecidas a outros tipos de deuses. Então, eram coisas que eles não podiam se contaminar. Mas, gente, eles oraram. E aí Deus falou que ia responder a eles. E Deus falou: vou mostrar para vocês os responsáveis ou o responsável por essa derrota. E Deus foi apontando um grupo de pessoas. Depois ele apontou uma família, gente. Essa família aqui era a família de Acã. De quem que era a família, Caio? Acã. Acã. Acã era um dos integrantes da tribo de Judá. Naquela época existiam 12 tribos. Essa é uma outra história também. 12 tribos que
estavam caminhando em conquista a Canaã. E essas tribos foram formadas pelos filhos de Jacó. E uma das tribos era a tribo de Judá. Acã estava nessa tribo. E aí, primeiro ele apontou a família de Acã. Depois de mais um tempo, Deus apontou o culpado, gente. Olha aqui. E Josué ficou muito triste. Ô Acã, por que você foi fazer isso? Acã, mais do que depressa, ele se arrependeu. Naquele momento, ele falou: Meu Deus, olha o que eu fiz. Todo mundo pagou por um erro que eu cometi. E ele resolveu confessar o que ele tinha feito. Gente, o que será de tão grave que Acã fez? O que será de tão grave que Acã fez que fez com que eles perdessem toda essa guerra? O que será, Caio? Eu lembro da história. É que ele pegou, Deus falou para não levar nada na batalha. Aí ele pegou coisas e Coisa, guardou gente. embaixo da tenda dele. Olha para você ver, gente. Ele achou que ele pegando as coisas escondidas e não mostrando para ninguém, e chegando em casa, e ele enterrou debaixo da tenda dele, sem que ninguém ficasse sabendo. Na verdade, algumas pessoas e alguns historiadores e alguns estudiosos da Bíblia fala que, na verdade, a família de Acã, de uma certa forma, ficou sabendo dessa história sim. Por quê? Eu vou contar para vocês mais lá para frente por que eles acham que a família de Acã sabia da situação. Então, gente, sabe o que aconteceu? Acã, ele viu uma túnica muito linda, gente. Era uma túnica toda colorida. E ele falou assim, gente, mas o que tem eu pegar uma túnica? E ele pegou também outras coisas. Ele também escondeu lá no buraco, olha, gente, vou mostrar para vocês bem pertinho. Ouro, a túnica e pegou isso e achou que isso não tinha problema, que era pouca coisa, era só apenas algumas coisas. Mas mesmo assim, gente, pode ninguém ter visto, mas quem viu, Caio? Deus. Deus viu, porque ele é o quê? Onipresente. Onipresente, gente. Então, quando vocês pensarem em achar que vocês estão fazendo alguma coisa que ninguém está vendo, não se esqueçam que as pessoas ao seu redor podem não estar vendo, mas Deus vê todas as coisas acontecerem. Gente, Acã ficou muito arrependido. Ele ficou muito triste. Mas mesmo assim, naquela época, os castigos eram muito terríveis. E Acã, ele foi castigado. Sabe o que aconteceu com ele, Caio? Família Deus mandou Moisés queimar a família inteira dele e ele junto. Mas não foi Moisés. Foi Deus. Foi quem? Josué. Josué, muito bem. Gente, Acã foi morto por causa do pecado que ele cometeu. Mas na palavra de Deus fala que que a família da gente e os descendentes da gente não paga pelos erros da gente. Por isso que muitas pessoas acham que a família de Acã, ela foi morta, todo mundo morreu, toda a família, o Acã, todos os animais de Acã, tudo relacionado a Acã foi destruído porque eles acharam porque Josué achava que eles todos tinham participado desse acontecido. Sabiam que Acã tinha escondido as coisas na barraca dele, na tenda dele. Mas a palavra de Deus não fala isso claramente. Mas, enfim, aconteceu isso com Acã. Então, depois que tudo isso passou, que Israel aprendeu que não podia desobedecer, Josué chamou o povo novamente
para a batalha, porque eles tinham que conquistar aquela cidade. Aquela cidade fazia parte da promessa de Deus para o povo de Israel. Então, vamos lá, mais uma vez para a grande batalha, a Batalha de Ai. E eles foram confiantes em Deus, eles estavam mais preparados, tinham aprendido a lição e foram guerrear. Então, Caio, o que que você acha que aconteceu? Eles ganharam. Eles venceram a batalha porque eles foram obedientes e, e aprenderam com o erro de Acã que tudo aquilo que Deus falar, a gente tem que obedecer. E eles foram vitoriosos, gente, e conquistaram aqui mais uma cidade através de toda aquela estratégia e principalmente porque eles estavam sendo orientados por Deus e por tudo aquilo que ele já tinha preparado para esse povo. Então, gente, foi muito interessante porque nós aprendemos que mesmo aquele pecado que a gente acha que ninguém vai descobrir, já tem uma pessoa que sabe. Deus, porque ele sabe de todas as coisas. Não se esqueçam, amiguinhos, quando vocês pensarem em fazer alguma coisa errada, ou se de alguma forma vocês acontecer alguma coisa que vocês erraram, ou fizeram alguma coisa errada, ou desobedeceram, papai e a mamãe pediu para vocês não fazerem certa coisa e vocês fizeram, não se esqueçam, Deus, ele vê tudo. Mas ele também é um Deus bom, ele perdoa a gente. Se vocês forem lá na mamãe, no papai e confessarem o que vocês fizeram de errado, Deus vai perdoar vocês e o pai e a mãe de vocês também vai. Vai ter consequências? Sim. Lógico que ninguém vai morrer por causa disso. Naquela época, as coisas eram conduzidas dessa forma, mas hoje as nossas atitudes, os nossos pecados, eles têm consequências. Cada um vai pagar pelo que faz, mas importa muito mais, é muito mais interessante a gente confessar. Por quê? Porque se não confessar, vai ficar mais pior. Vai, porque a gente, aqui nesse mundo, a gente tá para ser experimentado. E depois se a gente morrer com esse pecado? Corre o risco da gente não ir para Canaã celestial? Então, gente, presta atenção. Vamos ficar antenados com essas coisas de pecado, hein? Para terminar, a tia Dani queria cantar uma música, porque a tia Dani ama cantar música relacionado às histórias. Então, tem uma música muito interessante que a gente pode cantar, que fala sobre o pecado, sobre esconder um pecado, mas também fala que a gente tem uma pessoa que nos ajuda. Vamos lá? Vamos aprender, Caio? Ó, vocês aprendam aí, depois que vocês quiserem voltar o vídeo, voltem, aprendam novamente para vocês lembrarem dessa história sobre o nosso personagem Josué, que era uma bênção. Gente, Josué era fantástico. E sobre Acã, que não teve um fim muito legal, né? A música é assim, ó. Se algum pecado eu esconder, eu e os que amo poderemos sofrer. Por isso é bem melhor eu me arrepender e perdão agora receber. Porque nós temos um advogado junto ao nosso Pai, que sempre nos defende quando a gente cai. Basta confessarmos e pedirmos seu perdão. Jesus Cristo nos perdoa e limpa o coração. Muito bem, gente, não se esqueça. Jesus Cristo, ele perdoa todos os nossos pecados, porque ele ama cada um de nós. Um beijo, fiquem com Deus e nós vamos encerrar essa nossa
nosso cultinho hoje com uma oração. Quem vai orar para a gente? Eu. O Caio, muito bem. Caio, então agradeça ao Senhor por esse momento e que a gente nunca possa esquecer do que acontece quando a gente é obediente a Deus. Vamos lá? Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia, abençoe esse maravilhoso, que tudo possa ficar bem. Abençoe nossa igreja, que ela possa ser maravilhosa e que nada nos possa faltar. E que podemos saber que Deus está em qualquer lugar e que nós podemos conscientizar que se fazemos uma coisa errada, Deus está vendo. E que em nome de Jesus, abençoe a gente. Amém. Amém. Muito bem, galerinha. Não se esqueçam de todos os dias conversar com Deus, ler a palavra, meditar, louvar. Deus ama quando a gente louva a Ele. Um beijo e até mais.